Bem-vindos ao vlog de agosto. Gente, estamos em agosto. Olha só. Sim, estou começando esse vlog tarde porque eu terminei muito tarde o outro clássico, né? E tudo mais. E não é só o clássico, mas eu tive que dar um espaço de alguns dias para poder concluir o outro vlog que eu tava fazendo de Acotar para vocês. Então eu me dediquei muito na leitura do livro. E vamos de novidades. Eu tô praticamente terminando o Mágico de Oz, em breve sai resenha pra vocês. Eu tô aqui, gente, no finalzinho. Tem um ou dois episódios, tem um ou dois capítulos pra sair, mas eu gostei muito. E essa edição tem umas ilustrações muito legais que, tipo, super se encaixam, sabe? Com o que tá acontecendo. Tem legenda, tem ilustrações extras, é muito legal, gente. Eu gostei muito dessa edição. Tô achando fofíssimo, tá? Eu gostei muito. Não sei se vai chegar a ser um favorito, mas eu gosto muito de contos de fadas e eu estou, sim, gostando muito do Mágico de Oz. Agora elas estão no ponto da história que estão indo atrás da fada boa, a Glinda, porque a Dorothy ainda não conseguiu ir pra casa. Todo mundo conseguiu o que quis, menos a Dorothy. Então, eles estão indo no último recurso possível na Terra de Oz. Tá bem legal. Outro que eu estou dando continuidade é a Árvore dos Anjos. Eu li, deixa eu ver quantos, umas 70 páginas, 76 páginas mais ou menos. Já marquei um trechinho aqui. Gente, Lucinda, como sempre, surpreendendo, né? A gente pega bem o período que acabou a guerra, sabe? A Segunda Guerra. E vários acontecimentos que aconteceram. E assim, a Greta, que é a personagem principal, ela mentiu sobre a idade dela desde sempre. Mas assim, a gente não sabe disso. Porque agora que ela achou o túmulo de um dos filhos dela que faleceu com 3 aninhos, uma coisa assim, gente. E aí as memórias estão voltando. Então agora a gente tá conhecendo a história dela desde o início. Então, agora que a gente sabe o que aconteceu com os pais dela, o que aconteceu com ela, por que ela mente que todos os pais dela estão mortos, não todos, mas o pai dela morreu num bombardeio e a mãe dela se casou de novo com um cara que tentou estuprar ela, né? Vamos assim dizer. E ela fugiu, tanto que pôde, até que ela roubou ele, que era um cara cheio de grana, e fugiu mesmo. Nunca mais deu sinal pra mãe. E aí ela foi tentar ser atriz em Londres, mas acabou indo parar numa casa de... Como é que é o nome? De fazer saliências, como diz um professor meu, um ex-professor meu do Gran Cursos, uma casa de fazer saliências, onde ela se apresentava praticamente nua, assim, sabe, em alguns espetáculos de dança. E assim, ela acabou grávida de um oficial, que quando descobriu que ela realmente era dançarina e não uma mulher direita, pegou a, né? Isso todo mundo achando que ela tem 18 anos. Depois, quando ela começa a lembrar dos flashbacks da vida dela e contar pra gente, velho, ela tem 16 anos. Tem 16 anos e está grávida. Então, assim, ela mesma não sabe o que vai fazer. E assim, agora, eu já sei que ela casou com o Owen, não com o David. O David levou ela pra propriedade dele e deu suporte, abrigo, um lugar pra ela poder ter o bebezinho dela e tudo mais. E, enfim, reconstruir a vida dela, caso ela queira ficar com o bebê, ou caso ela queira dar pra adoção e voltar pra Londres pra voltar a ser atriz. Então, assim, ele deu um caminho pra ela porque ele está perdidamente apaixonado por ela. E a mãe dele já entendeu isso. Ela já percebeu que a Greta não vê ele dessa forma, ela vê ele como um amigo. Então, ela já prevê uma decepção do filho, sabe? Aí, a gente tem o dono do casarão, da propriedade em si, que é o tio do David, que tem uns 50 anos, chamado Owen. E quando a gente começa a ler o livro, a gente já sabe que ela se casou com um cara chamado Owen. E assim, pode até parecer, ela tirou vantagem, vai grávida. Não, gente, não. Os dois, eles estão tendo uma conversa mais profunda agora sobre a situação dela e tudo mais. O que eu vejo? Os dois estão se tirando vantagem, entendeu? É isso. Ela está encantada com a casa confortável que ele tem, com as propriedades que ele tem. E ela pensa, isso pode ser uma tábua de salva-vida pra mim, porque eu não tenho ninguém.
Então, assim, eu não vou condenar ela, mesmo porque o outro tá querendo ela, entendeu? E demorou muito pra cair a ficha na cabeça da mãe do David que, enfim, o que estava acontecendo, né? Gente, eu não sei. Lucinda escreveu histórias incríveis. E esse é um volume único e eu tô gostando muito, muito mesmo. E eu não sei ainda quantas milhões de tragédias. Eu sei que vão acontecer muitas tragédias, mas ainda não sei quantas milhões de tragédias vão acontecer aqui. Mas eu estou. Sabe, eu não consigo parar de ler. Lucinda faz isso com a gente. Você fica tão interessado e tão imerso que você vê tanto os erros de cada um, que você também quer, sabe? Saber o que vai acontecer, porque não é previsível. Eu tô gostando muito. Então depois eu volto para atualizá-los. E aí, gente, eu voltei para atualizá-los. Eu sei, pela data, vocês estão vendo, né, que faz muito tempo que eu não venho. Mas é porque eu tava fazendo uns estudos para umas provas. Eu vou explicar melhor, porque eu fico falando até na aba de comunidade e eu não sei se todo mundo tá entendendo de que provas eu tô falando, né? Eu tenho estudado bastante esse ano e alguns outros anos para concursos. Então, fim de semana passado, foi o retrasado, uma coisa assim, a gente teve o CNU e foi um concurso nacional, eu participei. Então, assim, gente, foi uma loucura a preparação para esse concurso, sabe? Eu ainda não sei o resultado vai demorar alguns meses para sair, mas eu tenho tido provas recorrentes para fazer, então eu me preparo durante alguns meses e aí eu vou fazer a prova, né? Agora, esse ano, ó, mês que vem, eu tenho mais uma prova. E aí pula 2 meses, eu tenho mais uma prova. Pelo menos é o calendário até o momento, né? Porque aqui onde eu moro, o melhor tipo de trabalho que você pode conseguir é concursado. Porque Brasília, né? Aí tanto é que chamam Brasília a terra dos concursos, porque na verdade a maior parte dos poderes estão aqui, porque é a capital do Brasil. Então, assim, tem emprego em iniciativa privada? Tem muita multinacional aqui e tal. Mas, assim, o problema é que eles exigem muito da pessoa para entrar e depois, quando ela entrou, eles sugam a alma e o ser da pessoa. Eu digo isso porque eu já trabalhei em iniciativa privada e é mais ou menos isso, entendeu? Porque tem que dar resultado, tem que dar lucro, sabe? E aquilo acaba ficando ruim, aí às vezes o negócio quebra, aí você perde emprego, acontece, sabe? Então, assim, o mais seguro, que pode te dar benefícios, que pode te dar perspectiva, às vezes até acesso a um plano de saúde melhor, é concursos. Então, é isso que eu tenho estudado nos últimos anos. Então, assim, quando precisa apertar tá na hora tá chegando a prova, então eu tenho que apertar, acelerar, fazer mais revisão, mais exercício e tal. Então, fica mais difícil, né? Então, de ler e tal. Mas aí, nessa semana, eu não tive foi tempo para sentar e gravar. Eu li muita coisa. Eu vou contar tudo para vocês. Eu li já o volume 5 do Samurai X. 5, ó. 15. Opa, 15. Tem essa capa maravilhosa. É linda demais, da Kaoru e do Kenshin. E, assim, a gente continua na Batalha do Shishio, né? E aí, agora o Kenshin vai enfrentar o Soujuru. Mas a maior parte desse mangá é falando da batalha no Aoi. E, assim, lembra que o Kenshin pediu para que o mestre dele fosse ajudar? Pois é. Ele foi. E ele apareceu no momento, assim, fundamental. Gente, eu tenho que mostrar a cena dele. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Olha ele aqui. Ele é enorme. Ele é enorme, musculoso e tal. E ele lutou contra um gigante, sabe? Isso porque a Kaoru e os outros derrotaram os outros, sabe? Que são super fortes também. Então, assim, ele lutou contra esse gigante aqui, ó. Mas foi muito emocionante a entrada dele. Vou mostrar o gigante, que tem uma também de página contra esse gigante aqui. Então, assim, foi muito legal. A Kaoru,
ela teve uma participação muito efetiva e finalmente a gente conseguiu ver que a Kaoru sabe lutar muito bem. A questão é que realmente é que nem o escritor falou num dessas partes que todo mangá ele escreve alguns pensamentos pessoais e coloca algumas reflexões e tal. E aí ele colocou que perguntaram muito pra ele se a Kaoru era forte de verdade ou era tipo balela, né? Aí ele falou: "Não, ela é forte, mas o Kenshin e os outros são tão mais fortes que sabe, faz desnível da balança. Então parece que ela é muito fraca, mas ela não é. E ela lutou contra esse aqui. Ó, ela aqui, a Kaoru. E, cara, ela deu um show. Ela deu um show. Foi ótimo ver a Kaoru acabando. Ela destruiu o joelho da oponente. E ela já tinha destruído a arma da oponente. Aí, de repente, ela falou: não, a técnica que eu uso, a espada para a vida, eu posso usar isso, isso e isso. Então, esse cotoco de espada que sobrou vai servir para o que eu quero. E aí, ó, aqui, ó, ela quebrou o joelho da outra. Desviou do ataque e quebrou. Então, a Kaoru, ela é incrível. Pena o Kenshin não ter visto isso, mas a gente viu, sabe? O tanto que ela é incrível. E aí eu já comecei, mas eu ainda não terminei. Eu tô aqui bem no iniciozinho, o volume 16, que aí a gente vai conhecer a história do Soujuro. E assim, gente, eu já esperava. O Soujuro foi o primeiro que o Shishio recrutou. E aí a gente tá vendo a infância dele. Ele conheceu o Soujuro criança, adolescente, sabe? E ele sofria muitos maus tratos. O Shishio aqui e o Soujuro criança. Então, assim, ainda não sei toda a história, porque tô bem no iniciozinho, mas eu tô gostando bastante. Eu comecei a ler Sem Pedaços de Mim. Não sei se eu tinha falado no outro livro, mas no outro vídeo, né? Eu tô aqui no capítulo 6. Tô usando os marcadores magnéticos que vieram. Eles são fofíssimos. Eu tenho esse é um deles, mas tem um outro que é uma flor. E, gente, é literalmente o que eu imaginava. É uma história sobre crescimento pessoal. A gente tem a personagem principal, que é a Jena, e ela passou por uma situação muito difícil dentro do casamento dela. Ela enfrentou um câncer, mas a gente não pega esse andamento do câncer, a gente pega o pós. Ela se recuperou e tal, e o marido cuidou muito bem dela e tal. Só que depois que ela saiu dessa situação, é como se o casamento dela tivesse morrido. E o marido dela arrumou uma amante, e ela acabou descobrindo muito perto do Natal isso, que ele estava com uma amante e que estava mentindo pra ela e tudo mais. E aí ela pediu divórcio, e aí a gente tá vendo o recomeço dela, que ela se mudou pra um apartamento bem pequenininho. Ela tem uma empresa de gerenciamento, do tipo, vou fazer uma obra, vou fazer uma reconstrução de uma casa histórica que não pode, que é tombada, que não pode quebrar isso, que não pode quebrar aquilo, tem várias restrições em relação à estrutura e à fachada. E aí ela pega esse tipo de trabalho e tem vários profissionais que trabalham com ela. E ela gerencia toda a reforma e toda a obra para que a parte burocrática flua melhor, para que quem contratou ela tenha os melhores pedreiros e empregados da região. Então, assim, a área que ela mora tem muitas dessas casas tombadas, históricas. E aí ela tem essa empresa e ela deu uma pausa, né, por causa, obviamente, da doença e tal, e ela tá voltando, ainda mais agora, depois do divórcio, né, e aí ela tá reconstruindo toda a casa dela. Ela percebeu que ela tem tralha demais, que ela tinha feito a casa dos sonhos dela, né, literalmente, não era exatamente a casa dos sonhos dela, era a segunda casa que ela gostou mais, porque a primeira casa que ela gostou mais, o marido dela não quis comprar para reformar, porque ia dar muito trabalho e tal. Então é a segunda casa que ela gostou mais. E aí isso virou um projeto de portfólio pro site dela. Então as pessoas entram, veem o trabalho que ela fez na própria casa dela, que hoje tá vendida aqui no andamento da história, né? Que foi rachado, patrimônio e tal. Depois que ela postou no site, tá? Então isso é um chamariz para pessoas verem os projetos dela. Então assim, ela não tá mais na casa dela, mesmo porque ela não sentia mais que era a casa dela, porque ela construiu aquilo pra ela fazer uma família e não deu certo. Então ela não queria mais ficar naquela casa, sabe? E aí o que aconteceu? Ela pegou e se mudou para um apartamento bem menor e ela separou várias coisas que ela não ia ficar, que ia deixar na casa, que vendeu com a casa,
Mas ela acabou levando muita coisa. Isso porque ela já alugou, tipo, um espaço, né? Pra guardar os sofás e outros móveis maiores, que ela ainda vai resolver o que vai fazer. Segunda, ela achou, ela ia levar pouquíssima coisa, mas ficou no nível, o apartamento novo dela, de que ela não conseguia passar pela porta de tanta caixa. E ela percebeu que ela não poderia levar a bagagem da vida dela, entenderam? E aí ela tá fazendo uma limpeza na vida dela de 100 pedaços de mim. Então ela vai escolher as 100 coisas mais importantes emocionalmente e tal, que realmente definem ela, que tem a ver com ela, pra ficar na casa dela, o resto, ó. Então ela tá dando muita coisa pra doação, outras coisas ela tá vendendo, outras coisas ela tá devolvendo para as pessoas. Então, assim, é muita coisa que tá acontecendo aqui. Ao mesmo tempo, ela acabou de voltar pro. Eu tô no momento na história que ela acabou de voltar pro escritório dela e ela recebeu um telefonema de uma mulher que tá reformando uma casa histórica. E aí, quando ela foi descobrir a casa, era a primeira opção dela, a casa dos sonhos. Ela realmente, alguém ia acabar comprando, já que eu não comprei, né? E ela vai reformar a casa dos sonhos dela para outra família morar. Então, assim, aquilo mexeu um pouco com ela, sabe? Então, a gente já teve a primeira reunião deles lá na casa com o pessoal da prefeitura para liberar os alvarás para fazer a construção e a reforma e tudo mais. Então, assim, eu tô nesse andamento, eu tô na página, vou pra página 89, então, assim, já muita coisa aconteceu. Ao mesmo tempo que a gente vê flashbacks do passado dela, tá? De um primeiro namoradinho dela, chamado Kit, que ele estava na faculdade e ela ainda estava no ensino médio, que eles começaram a namorar. Não sei por que estamos trazendo esse Kit para essa história. Não sei se ele vai aparecer aqui em algum momento, mas aconteceu alguma coisa que eles se separaram e depois ela conheceu o marido dela e ela casou com ele. Enfim, ela só tem a mãe, o restante da família dela não tem mais, faleceram e tal. E a mãe dela, sabe, aquele tipo de mãe que não consegue entender o filho, que não consegue dar apoio pro filho, fala nada com nada. Então, é esse tipo de mãe. E eu continuo lendo A Árvore dos Anjos. Eu já tô na página 144 e, gente, já tô marcando porque Lucinda é Lucinda, né? E a história tá incrível, tá incrível. Eu já entendi o porquê desse nome, A Árvore dos Anjos. Tem um motivo pra isso. Eu não sei se eu devo falar aqui. Eu vou pensar até o próximo trecho do vlog se eu revelo isso aqui ou não, tá? Mas eu já entendi qual o significado e é muito doloroso. Então, assim, a Greta, sim, casou com aquele cara lá. E ela teve gêmeos, gente. E foi toda uma tragédia, porque foram 3 anos. E aí o menininho, visivelmente, era mais fraco que a menina. O cara com quem ela casou, que é o tio do David, ele só tinha olhos pro menino. E o menino acabou falecendo de um jeito terrível, de pneumonia. Terrível, sofrendo absurdamente aos 3 anos de idade. E, tipo, isso estraçalhou o cara. Estraçalhou. Ao ponto de ele virar outra pessoa, ficar bebendo, ficou extremamente alcoólico, depressivo. Pegou a menininha, chegou a vestir a menininha com as roupas do irmão pra simular que era o irmão. Gente, foi uma loucura. Ela teve que literalmente fugir de lá. Ela fugiu. E aí, ela voltou pra Londres e passou um tempo trabalhando como uma secretária, uma espécie de secretária recepcionista, se envolveu com o patrão, então tudo que ela não podia fazer, ela fez. Se envolveu com o patrão, aí ela acabou de ser demitida e ela acabou de reencontrar o David em Londres. E o David tá fazendo a carreira dele, de comediante, de escritor e tal. Então, assim, ele tocou a vida dele, sabe? E aí ele sente que essa é uma nova oportunidade que a vida tá dando pra ele, porque ele não teve tempo de realmente se declarar, ou sentimental, seus sentimentos por ela. A princípio, ela não ama ele, mas no início da história, a gente conhece uma Greta sem memória que é apaixonada pelo David. Então, eu não sei o que realmente aconteceu, porque a gente tá vendo todo o passado dela agora, né? Que ela, teve as memórias, elas estão voltando depois que ela achou essa árvore, a Árvore dos Anjos. Então,
Gente, é muito intenso, tá muito incrível. Esses dois livros estão incríveis. Eu sei que eu ainda tenho que começar a ler o clássico do mês, que eu ainda não comecei. Mas, gente, esses dois livros são tão incríveis, são incríveis, que tá difícil largar, sabe? Largo um pra pegar o outro. Então, eu não sei se eu vou conseguir começar o clássico do mês realmente esse mês. Vamos ver. Então, gente, ó, 14 minutos desse trecho. Vai, com certeza eu vou dar uma editada. Mas é porque eu tinha lido muita coisa e não consegui falar pra vocês. Então, não sei quantos trechos esse vlog vão ter, porque a gente já tá no finalzinho do mês. Mas eu ainda devo gravar mais um ou pelo menos mais alguns, tá bom? Então, até o próximo update. E aí, gente, agora estamos no final do mês, bem finalzinho mesmo, né? Vou dizer aqui qual a data certinha. É sexta-feira. Se vocês estiverem ouvindo barulho no fundo, é minha máquina de lavar, tá? Desculpa pelo barulho, mas não tenho o que fazer, tenho que lavar roupa. Então, gente, muita coisa. Eu não dei um avanço significativo nos dois livros de drama, o da Lucinda e da Lucy, né? Lucy de Lom, uma coisa assim. Os 100 Pedaços de Mim. Então, eu vou preferir falar dos outros que eu dei um avanço. Eu terminei o volume 16 do Kenshin. E sim, a gente tem a conclusão do Soujiro e da luta do Soujiro. O Kenshin, ele já tá muito cansado. A verdade é essa, ele tá muito cansado, ele já enfrentou muita gente, ele tá machucado. Então, assim, claro que ele venceu a batalha do Soujiro. A história completa do Soujiro é muito triste, sabe? E a própria Kenshin falou, eu não vou te dar o caminho das pedras, você tem que descobrir. Daqui pra frente, você tem que descobrir quem você quer ser. E o que você quer fazer. E por quê? Pelos seus próprios motivos, sabe? E a batalha deles foi muito boa. Claro, agora, aí a gente pulou pra batalha agora do Kenshin com o Shishio. E eu vou dizer pra vocês que tá muito pior do que eu imaginava. Eu sempre soube que o Shishio era forte. O problema é que o Kenshin já tá muito cansado. Então, ele não tá dando o 100% dele. E aí, ele levou uns golpes sérios aqui, desmendou parte da técnica do Shishio. Ele fica botando fogo na espada, ele já descobriu como é que é. Ele fez uma explosão ridícula em cima do Kenshin, na traição mesmo, porque é assim que o Shishio age, na traição. E assim, ele, no fim das contas, gente, o mangá termina de um jeito que parece que o Kenshin morreu. Parece, mas o mangá é de quem? Do Kenshin, então é claro que ele não morreu, né? Por isso eu tô mostrando isso aqui pra vocês. Eu acho que ele apagou. Ele tá tão cansado, levou tantos golpes, que ele, tipo, vou descansar um pouquinho. Tipo isso. E agora o Saito apareceu, né? Que a gente tem um pequeno trecho dele com o cara lá da... Ai, esqueci o nome dele. O Aoshi, né? E eles têm uma breve conversa, ele com o Aoshi. E ele segue o Saito aqui. O Saito conversando com a Aoshi. E aí ele segue pra batalha agora. Agora que o Kenshin caiu, o Saito vai lutar com o Shishio. Porque ele, segundo ele, era algo que ele já esperava. Que o Kenshin não ia aguentar e que ele ia cair e que ele iria continuar a luta pra acabar com o Shishio. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu acho que o Saito, é a minha opinião. Eu acho que o Saito, no próximo volume do próximo mês que eu vou ler, né? Os próximos dois, eu acho que ele vai ficar muito ferido. Vai ficar muito ruim. O Kenshin vai levantar, né? E vai terminar a batalha. É o que eu acho. Eu comecei o clássico desse mês, que tava muito atrasado, né? Mas eu comecei. O intuito era começar e eu comecei. Eu estou no capítulo 2. Deixa eu olhar. Sim, eu estou no capítulo 2. Estou na página 68, que é o... Ah, não. Eu tô indo pro capítulo 2. Eu tô aqui no capítulo 2 e vou pra página 25. E é o
Ensaio sobre a cegueira. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que a estrutura do livro é muito diferente. Eu nunca li um livro de José Saramago. Então, assim, eu acho que a tradução... Não sei se a tradução ficou tão boa assim, gente. Tem umas horas que eu tenho que ficar tentando entender, sabe? Então, eu não sei se a tradução ficou tão boa assim. Porque a forma de falar dos portugueses é diferente, né? Então, assim, a estrutura do livro, ele é diferente. Ele é em bloco. Vou mostrar pra você entender o que eu quero dizer. Ele é assim, ó. Não tem parágrafos, é bloco. Assim, tem parágrafos, mas assim, é bloco, então não tem travessão. Então, quando tem falas, é dentro daqui e você é de uma forma tão confusa que você tem que entender que quando tem uma letra maiúscula no meio desse negócio, é alguém falando. Aí, às vezes, outra pessoa fala em seguida. E aí você tem que perceber que a letra ficou maiúscula de novo. Então, é a fala do outro personagem. Então, assim, não tem apontando, é fulano que fala, ciclano que fala. Então, às vezes, fica um pouco confuso. Então, estou me acostumando, porque não é um estilo de leitura que eu já tinha visto. Isso aqui é novidade pra mim, tá? Então, eu tô me acostumando, mas no finalzinho do capítulo 1 eu já achei mais de boa, tá? Então, tá interessante. A gente conhece um senhor que do nada ficou cego num semáforo e ele tava dirigindo o carro dele e outras pessoas tentando ajudar, até que um bom samaritano, né, disse que iria levar ele até a casa dele. Aí levou ele até a casa dele, deixou ele na porta da casa dele e parece, pelo menos até o momento, que ele roubou o carro dele. Porque quando a esposa chegou e foi procurar o carro para poder levar ele para o médico, que ela tinha agendado uma consulta para ver o que estava acontecendo com os olhos dele, não achou o carro. Então ela acha que ele ficou com as chaves e levou, porque ele não devolveu propriamente dito as chaves pro dono do carro. E realmente não tem essa cena dele devolvendo a chave. Tem a cena dele indo embora. Então fica estranho. Ainda não há certeza disso, mas é o que parece, que o tal do bom samaritano só aproveitou e roubou o carro. E o médico tá muito perdido, passou alguns exames, disse que não tem absolutamente nada de errado com o olho dele, isso é tudo perfeito. Então, ele deveria estar enxergando. Inclusive, há até uma comparação de que parece que... Eu não sei se isso é verdade, é o que tá escrito aqui. Que quando alguém fica cego, vê tudo preto e ele tá vendo tudo branco. Então, assim, não dá pra entender o que tá acontecendo com ele ainda. A gente vai pro segundo capítulo e depois eu falo pra vocês no próximo vlog, né? Como tá o andamento. Outra coisa, eu comecei Guilt. Sim, eu comecei Guilt. Deixa eu ver até onde eu tô, porque eu não sei, gente. Vou pro capítulo 11, eu tô na página 101. Eu tô em 30% do livro, tá? E, gente, eu vou dizer pra vocês. Tô muito chocada, tanto que esse Midas é tóxico. Muito, muito chocada. Ele é extremamente manipulador, controlador. Ele manipula as emoções da Auren para que ela realmente continue com esse pensamento de que ela deve servir ele em tudo. Gente, é uma coisa absurda. E as mulheres são chamadas de montarias. Sim, é isso mesmo que você está pensando, essa conotação horrorosa que você está pensando, e é isso. E é tipo um harém que ele tem, que são montarias, e a Auren, que é a nossa protagonista, que é aquela que foi tocada por Midas e virou toda de ouro e tal, ela é chamada de a Preciosa, mas ela faz parte desse harém e ela é uma montaria. Então, assim, ele tá meio que tirando parte do status que ele deu pra ela e tá transformando ela numa moeda de troca com outro rei lá pra eles iniciarem uma guerra e expandir território. Mas a Auren tá fazendo algumas pesquisas, ela acha que tem alguma coisa a mais do que apenas tomar o território. Ela acha que tem uma área lá da Terra que eles são interessados, que é tipo umas minas, e ela acha que tem algo muito importante dentro dessas minas, mas o que ela não sabe ainda. Então, ela é inteligente, então assim, só que ela ainda não acordou que ela está sendo usada e que é um relacionamento ruim, sabe? Isso que ela tá vivendo. Então, eu ainda não sei no que vai dar. Tô no capítulo 11, então já tô bem avançada. Eu tô muito chocada com várias coisas. Ele tá usando ela como moeda de troca porque ele vendeu ela em uma noite, por uma noite, pro outro rei lá, para ceder os exércitos para essa empreitada. E eles vão dividir tudo ao meio, inclusive a tal da mina. Então isso que é muito suspeito, sabe? O território, a mina, tudo, entendeu? Então ela vai ter que dormir com outro rei nojento e horroroso, sabe?
Muito asqueroso. Pela descrição, ele é muito asqueroso, entendeu? Então, eu achei que ela ia lutar contra isso. E parece que ela não vai lutar contra isso. E eu não sei o que vai acontecer. Além disso, ela tem uma coisa diferente. Não dá pra ter certeza, mas ela diz que ela sofreu uma mutação, que isso é comum na população que eles vivem, nos reinos que eles vivem, as pessoas terem poderes e sofrerem mutações. E ela sofreu uma mutação que na coluna dela tem 12 fitas de um lado e 12 fitas do outro, que nasceram de dentro dela. São fitas, assim, que ela controla e tal. E a maioria das pessoas não sabem que ela tem essas fitas. Ela diz que todos os vestidos dela são rasados nas costas por causa dessas fitas. Então ela fica enrolando, criando laço, essa fita e fazendo não sei o quê. E aí o cara deu um vestido mó indecente pra ela ir pro tal do banquete, pra ela encontrar com o tal do rei, que vai levar ela pra cama e tal, naquela noite. E ela se tampou com esse vestido inocente com as próprias fitas, porque ela estava exposta, nua praticamente, entendeu? Então, assim, é uma situação muito horrível. Nossa, eu espero que surja alguém pra poder conversar com ela, porque ninguém quer conversar com ela. Os soldados não querem conversar com ela. As outras montarias, né, do harém detestam ela. A própria rainha abomina ela e já deu um safanão às escondidas, unidas aqui na cara dela. Machucou ela pra cacete, deixou ela até com hematoma no estômago. Então, gente, é uma situação horrível, horrível. Então, por enquanto, essas são as minhas leituras. Eu acho que eu vou acabar focando um pouco mais nos livros de drama pra ver se eu termino. E no clássico, né? Que eu quero ver se eu entrego a resenha pra vocês, pelo menos dentro da primeira quinzena do próximo mês, né? Não sei, não é um livro grande, né? Ele tem, deixa eu ver, quantas páginas? 310. Mas aí eu tenho que me acostumar com esse estilo de escrita que é diferente pra mim. Não tô achando ruim, tô entendendo, eu só estou tendo um período de adaptação, é isso. Mas eu tô gostando muito, então é isso, minhas leituras do mês de agosto. E vamos para setembro, né? Temos muitas coisas para ler em setembro. Mente Viagem já está feita, já está no canal. Então, me acompanhem aqui nos outros vídeos também, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.